Olá, bem-vindos ao mais um magazine da língua portuguesa na Cena TV Web. Eu sou Ada Luz e aqui nós temos um encontro para aprender e compartilhar informações e experiências relacionadas ao Brasil, à cultura brasileira e ao idioma português. Preparem-se porque neste programa vamos conhecer dois personagens muito especiais. Não percam as dicas do Filipinho, os itens e as trívias gramaticais. Hoje, nós convidamos a Flávia dos Santos, carioca, mestre em psicologia e ex-embaixatriz do Brasil em Bogotá. Quem chegou à Colômbia já faz um tempo e ficou. Agora, ela tem uma faixa na televisão onde ensina aos colombianos um pouco de educação sexual. O outro convidado, Fernando Rojas, também professor. Ele viajou para o Brasil, onde, além de estudar, foi adotado por uma família de Curitiba, cidade que fica ao sul do país. Vamos conhecer hoje a história deles nesses países. Meu nome é Flávia dos Santos, sou carioca, nascida no Rio de Janeiro. Eu sou psicóloga e sexóloga. Bom, eu trabalho num programa na Caracol Televisão que se chama Dia a Dia, numa sessão para falar sobre sexualidade e comportamentos humanos. Também escrevo no jornal e escrevo livros. Eu tenho 2 livros, um que se chama Sexo Sem Mistérios, que foi publicado tem 2 anos com Villegas Editores, e o livro que acaba de sair, que é o Que Hago com el Sexo. Eu me formei em psicologia em 1997 e logo em seguida eu fui para a Itália, fui viver em Roma, vivi 5 anos e meio lá, e lá eu estudei sexologia durante 4 anos. Então eu terminei sexologia em 2001. 2001 foi quando eu me graduei sexóloga na Itália. Meu nome é Fernando Rojas, sou professor da Universidade Javeriana. Brasil é um país maravilhoso. Eu morei em Curitiba entre 2004 e 2005. Eu fiz mestrado em gestão urbana na PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Brasil. Eu cheguei à Colômbia porque meu marido é diplomata de carreira e ele veio ser o embaixador do Brasil na Colômbia. Então nós viemos, nós dois, meus filhos, para cá viver há exatamente 6 anos. A gente se apaixonou pela Colômbia e na hora que ele me disse, eu tenho que sair porque o meu tempo se esgotou e eu tenho que ir para outro lugar, eu sentia, e ele também, que a gente não tinha vivido todas as experiências que o país tinha para dar. A gente tinha essa sensação de que estava muito aberto. Porque Brasil? Bom, tem muitas coisas interessantes para explicar porque terminei no Brasil. O primeiro é que eu trabalhava na Câmara de Vereadores de Bogotá. Eu era assessor de um vereador e uma das tarefas que eu tinha era estudar Transmilênio. E quando comecei a ler sobre Transmilênio, descobri Curitiba, que era a cidade onde começou o projeto Transmilênio. Então pensei, bom, se eu quero aprender sobre a cidade, eu tenho que viajar até Curitiba. Eu quero conhecer Curitiba, quero saber tudo sobre Curitiba. Então, durante 2013 eu estudei português e em fevereiro de 2004 viajo para Curitiba e morei lá 2 anos. Português era, nesse momento, era não tinha muitas pessoas interessadas em estudar português, realmente. Então você não tinha muita gente com quem conversar. Mas foi muito interessante, foi uma experiência maravilhosa. Eu acho o português um dos idiomas mais interessantes para aprender. Acho ele muito legal, muito interessante, muito divertido. E você fica, não sei, alegre, certo? Quando você começa a falar o português, você, não sei, muda o estado de ânimo.
Olha, como estrangeira é muito interessante porque eles te recebem muito bem. Então, como eu dizia no início, os colombianos fazem com que a gente se sinta em casa, fazem com que a gente se sinta parte deles. A gente não se sente longe, se sente próximo. Fazem a maior força para entender o que a gente fala, fazem a maior força para colocar um pouco da cultura na gente. Episódios engraçados eu tenho todos os dias quase. Eu digo umas barbaridades de vez em quando para meus companheiros de trabalho e amigos. Diferenças culturais também às vezes acontecem, mas o mundo globalizado hoje em dia faz com que também as pessoas tenham muita curiosidade de aprender. Vou contar duas que foram difíceis. A primeira, quando eu estudei português, então você sabe as palavras que você não pode falar. Então, eu estava procurando onde morar. Então, liguei para uma moça, falei, olha, eu estou chegando na casa. Eu comecei a pensar rápido. Como explicar, certo? Como estava vestido. E não sei porquê. Eu falei para ela que eu levava uma camisinha branca. E camisinha, em espanhol, é condão. Então, eu imaginei, eu não sabia a mulher que estava pensando de mim, certo? Colombiano que chega com uma camisinha branca no ar. Então foi muito difícil. Depois expliquei para ela a situação. Foi muito engraçada, porque ela achou meio esquisito eu ter falado isso. Eu queria dizer, por exemplo, uma vez de pescoço, tá? Então eu queria dizer cuello, mas aí eu não sabia pronunciar muito bem, então eu disse no ar conho. E eu me lembro que todo mundo ria e mordia. Eu me lembro que eu disse perra, porque eu não sabia que perra era palavrão. Então eu pensei que perra era mais uma forma, digamos, vulgar de linguagem, mas eu não cheguei a pensar que tivesse um peso tão forte na palavra. E claro que eu falo um monte de besteira até hoje, meus filhos morrem de rir. Eu pronuncio caminhão, então eles morrem de rir que eu digo caminhão. Várias coisas eu não consigo pronunciar bem. A segunda é que no Brasil tem uma expressão muito comum, que é porra. É uma gíria que você pode utilizar forte como um palavrão, ou você pode utilizar como uma gíria normal que você utiliza em casa, com amigos. E quando eu estava aprendendo a utilizar essas palavras, eu utilizei essa palavra no meio da minha aula. Certo? O professor perguntou alguma coisa, eu comecei a falar, e no meio da aula eu soltei o porra. Então o pessoal ficou olhando como, cara, certo? Talvez ele não entenda o significado ainda da palavra. Eu acho interessante que os colombianos têm muita curiosidade de aprender sobre sexo. As pessoas sempre me perguntam, mas não é difícil? A Colômbia não é conservadora? Não, a Colômbia não é conservadora, para nada. As pessoas são curiosas, as pessoas querem aprender sobre sexualidade, querem aprender sobre tudo. Por quê? Porque são inteligentes, porque são educadas. O conservadorismo que as pessoas falam de vez em quando é mais uma timidez, é mais um medo de arriscar perguntar, é mais um medo de lançar esse seu lado curioso para que os outros vejam. Cada vez mais as pessoas querem aprender, cada vez mais profissionais estão buscando especializar-se. Então, eu acho que em pouquíssimo tempo a gente vai ser aqui líder em investigação, líder em pesquisa, líder até em conceitos e teorias novas. Espera só que vocês vão ver. Você quer saber quando usar a expressão agente numa frase? Veja só o item que temos para hoje. O passado imperfeito se usa para falar de ações que se faziam há muito tempo e já não se fazem mais. Como? Antigamente eu jogava futebol, hoje eu não jogo mais. Também se usa para falar de ações contínuas ou duradouras no passado. Como? Ontem o trânsito estava um horror. Para falar de ações repetidas no passado. Ontem o telefone tocava de 10 em 10 minutos. Para falar de duas ações contínuas ao mesmo tempo. Enquanto eu cantava, ela tocava o violão. E para gerar condições no passado. Eu ia protestar, mas não deu tempo. Agora vocês conhecem o lugar que inspirou o sistema de transporte colombiano, Transmilênio, e um pouquinho mais sobre o Rio de Janeiro, conhecida mundialmente como a cidade maravilhosa. Em breve voltaremos para saber mais sobre as experiências da Flávia e do Fernando. Não perca!
Qual dessas cidades nunca foi a capital do Brasil? A. São Paulo. B. Rio de Janeiro. C. Salvador. D. Brasília. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. A resposta correta é a letra A. São Paulo nunca foi a capital do Brasil. Bem-vindos de novo, vocês estão assistindo o Magazine da Língua Portuguesa na Cena TV Web. Uma das características mais marcantes do brasileiro é o seu espírito generoso, solidário e o seu jeito bem-humorado e irreverente. O colombiano é igual. Por isso, o objetivo de fazer o intercâmbio cultural e acadêmico entre cidadãos colombianos e brasileiros fica mais fácil. Vamos ver o que a nossa convidada, a Flávia, acha da Colômbia e o Fernando, do Brasil. Aqui eu tenho o meu mercado brasileiro, que eu trago chocolate do Padre, que é um chocolate em pó perfeito para fazer sobremesa, que a gente traz. Farinha de mandioca para fazer a farofa, que eu sinto saudade. Então aqui em casa se come, todo sábado se come farofa, farinha de mandioca, polvilho para fazer pão de queijo, que não é pão de yuca, pão de queijo, azeite de dendê, que é fundamental para a cozinha baiana, para fazer os pratos baianos, é um azeite de palma, enfim, eu não sei bem do que é não, mas sei que é. E eu trago tudo isso na mala. Cada vez que eu vou ao Brasil, ou cada vez que alguém vem do Brasil, da minha família, meus pais, primos, qualquer pessoa, eu digo, olha, você tem que trazer para mim farinha de mandioca, polvilho para fazer pão de queijo, azeite de dendê, cachaça, que brasileiro que se preza tem que tomar caipirinha de vez em quando. Em Curitiba tem várias coisas. No Brasil, o transporte tem subsídios para os passageiros, mas são muitos, por isso é tão caro, certo? A passagem do ônibus no Brasil é muito cara. Mas em Curitiba tem uns serviços adicionais muito interessantes. Por exemplo, eles têm um ônibus que vai de hospital em hospital, para que as pessoas que têm problemas de saúde consigam se deslocar pela cidade. Tem um ônibus muito legal, que é o ônibus de turismo, que ele leva o pessoal pelos pontos turísticos mais importantes da cidade. E além disso tem uma carteira, certo? Um cartão de ônibus inteligente. Então aí você aparece seu nome, aparece sua idade, se você tem algum desconto. Eu adoro almojábanas, eu adoro arepa boiacense, eu gosto de arepa de uma forma geral e tenho paixão por arroz com coco, um arroz com coco, além do que aquele arroz com coco que gruda assim no fundo da panela, o cucaio que fica grudadinho, e também adoro um arriaco. Tenho fascinação, um dia de frio em Bogotá, comer um arriaco é uma delícia. Agora, também vou descobrindo outras coisas, fui descobrindo com o passar do tempo. Cada vez que eu vou a Cali, eu morro para comer umas marranitas e uns alborrajados. Quando eu vou à costa, eu quero comer um pescado frito. Achei muito legal a festa do futebol. Eu assisti vários jogos no Brasil e é muito alegre, certo? É uma coisa incrível, a alegria, a força, a paixão das pessoas dentro do jogo. Meu filho nasceu em Brasília, ele tem 14 anos, ele nasceu quando eu estava me formando na universidade e ele foi para Roma, ele tinha menos de um mês, e a minha filha nasceu em Roma, ela tem 13 anos, eles chegaram na Colômbia, de Roma eles foram para os Estados Unidos, dos Estados Unidos eles vieram para a Colômbia, eles chegaram aqui relativamente pequenos e em 3 meses eles já falavam cachaco, eles já tinham seus grandes amigos e eles
mais do que ninguém nessa casa, eles têm a cultura totalmente presa a eles. É impressionante. É uma forma muito forte, tão forte que quando a gente foi ao Brasil de férias uma vez, eles perguntavam, e aonde vende arepa aqui nesse supermercado que eu não encontro? E arepa não é parte da nossa alimentação, ninguém come arepa no Brasil. Então eu morri de rir, eu falei, meu Deus do céu, vocês se colombianizaram para chegar no Brasil, no supermercado e perguntar onde está a arepa, é porque a situação está grave. Foi muito diferente do que eu imaginava, porque a ideia que você tem na cabeça do Brasil é que é muita alegria, carnaval, futebol, sensualidade, tem um monte de coisas que acontecem. Tem uma coisa muito engraçada, minha namorada não queria que eu fosse para o Brasil, porque cada vez que ela falava com alguém que eu ia para o Brasil, eles falavam, nossa, ele não vai voltar, ele vai se apaixonar lá, você perdeu tudo. Mas não perdeu, eu voltei, certo? E agora é minha esposa, então funciona. Curtiram as entrevistas? Agora vamos ver os itens gramaticais dos pronomes pessoais. Exemplos de palavras homófonas são mal e mal. Mal é o oposto de bem. Mal é o oposto de bom. Seção e seção. Seção é segmento, setor, corte. Sessão é espaço de tempo entre reuniões, espetáculos, etc. Concerto e concerto. Concerto é o ato de concertar algo. Concerto é uma apresentação musical. Cumprimento e cumprimento. Cumprimento é o ato de cumprimentar alguém. Cumprimento é a medida de algo. Fique com a gente depois deste pequeno intervalo para ver uma nova dica de português. Qual é a bebida típica do Brasil? A. Caipirina. B. Caipirona. C. Caipira. D. Caipirinha. Ya regresamos con TV Web Educativa. Seguimos con TV Web Educativa. A resposta correta é a letra D. A bebida brasileira mais conhecida no mundo é a caipirinha. Bem-vindos de novo! Meu nome é Bianca e junto com o Felipinho eu vou te ensinar algumas dicas importantes do português. Este quadro faz parte do Programa de Bilinguismo do Serviço Nacional de Aprendizagem Sena. Olá, Felipinho, tudo bem? Você não tinha que ir ao trabalho hoje? Tarde demais. Mas fica tranquilo, Felipinho, eu te empresto o meu carro. Mas você tem carteira de motorista? Ai, Felipinho, carteira de motorista é a licença de condução que necessitas para poder manejar em Brasil. Além de carro, algumas formas de se transportar no país são ir de ônibus, é decir, ir em bus, ir de táxi, ir de metrô. Preste atenção, em Brasil, tomar um táxi, um bus ou el metro se diz pegar um táxi, pegar um ônibus ou pegar o metrô. Mas se você gosta de andar, pode ir a pé. A expressão ir a pé se utiliza al igual que em espanhol e significa ir a pé ou caminhando. Então, como você vai para o trabalho? De bicicleta? Muito bom! A bicicleta também é uma excelente opção. Tchau, Felipinho! A gente se vê. E vocês não percam as dicas de português do TV Web Sena. Tchau! Até a próxima! Você achou interessante as dicas da Bianca e do Felipinho? Essas são bem úteis se você quiser se movimentar no Brasil, hein? Além disso, continue agora a última parte das entrevistas com a Flávia e o Fernando. Eu gosto muito de Cartagena e Cali. Eu sou do Rio de Janeiro, então eu sou costenha, como se diz aqui. Cali, eu digo que as minhas grandes amigas são calenhas, talvez porque o movimento de vida, o estilo, o calor, a comida tem muito a ver com a gente no Rio de Janeiro.
Então, cada vez que eu vou a Cali, eu me sinto em mi salsa, no meu lugar. E Cartagena é impossível qualquer pessoa não se apaixonar pela beleza de Cartagena, por tudo que a cidade oferece, por toda aquela paisagem, pela história de Cartagena. Então, Cartagena e Cali, eu acho que são os dois lugares que eu realmente considero um ponto importante para se visitar quando uma pessoa vem à Colômbia, além de Bogotá. Olha, Curitiba tem uma particularidade e é que é uma cidade pensada muito para o turismo. Então, você tem o Museu do Olho, que é o museu feito por Oscar Niemeyer, que tem forma de olho. É muito interessante. Tem a Rua 15 de Novembro, que é uma rua para pedestres. São, não sei, não lembro, talvez 10, 12 quarteirões. Tem um monte de memoriais que foram construídos para lembrar as pessoas que ajudaram ao desenvolvimento de Curitiba. Tem um monte de parques. Curitiba tem 55 metros quadrados de área verde por habitante, que é um monte, é muito. Para vocês terem uma ideia, Bogotá deve ter 4, 5 metros de área verde por habitante. A fronteira, por exemplo, do Brasil com a Colômbia é algo fascinante. Poder visitar Letícia e Tabatinga e viver essa dualidade, esses dois mundos que se integram, se separam, se integram e se separam diariamente, é uma experiência que todas as pessoas deveriam ter. Conhecer as fronteiras do seu país, saber aonde acaba o seu país, aonde começa do outro. Isso também serve para a aprendizagem interna da gente mesmo, né? Quando a gente fala muito de limites e direitos, para entender como é que pode ser tão flexível e tão fininha essa linha que separa os limites de um e de outro. A experiência das estações são muito diferentes. O verão tem muito bichinho e tem uma coisa perigosíssima que é a aranha marrão. É uma aranha que é muito famosa lá porque eles falam que pode matar pessoas, certo? É uma aranha pequena, mas você fica com medo dele. O verão é muito quente, e o pessoal tenta ir para a praia, certo? Sexta tarde eles vão de carro, de ônibus, de trem para a praia. O frio é muito frio, você pode ter 10, 12 graus, mas o frio dói muito. Geralmente você tem que comprar um aquecedor para esquentar a casa. É um momento onde você tem muito chá colonial, então você tem bebidas quentes, chá, chocolate. Eles não conheciam o chá de rapadura, certo? Água panela, eles não conheciam. Então, eu consegui a rapadura e expliquei para eles o que a gente fazia com a rapadura com limão para lutar contra a gripe. Se eu voltasse para o Brasil, eu acho que hoje eu sentiria a falta de duas coisas. Uma, dos amigos que eu pude fazer aqui, das amizades, essa rotina do dia a dia. E outra, da forma de ser colombiana. Engarrafamento, 5 carros quebrados, gente vendendo fruta, você não precisa ir ao supermercado, você faz mercado no sinal. Ou seja, essa forma de criatividade colombiana, não? De todo dia, isso pode enervar algumas pessoas. A mim me faz rir e muito, porque eu acho genial que um país tenha que se virar e nesse se virar utilize a criatividade. Claro que a gente no Brasil também é bastante criativo, mas é que o colombiano é um criativo diferente. E acho que eu também sentiria saudade da música. Hoje, quando eu vinha para cá, eu escutava no rádio um pouco de vallenato e eu pensava nisso. Eu dizia, engraçado, como é que a música entra na gente, né? Como é que faz parte. Eu hoje já escuto a música e já sinto uma identidade. Então, eu acho que a música eu sentiria falta. Curitiba não é uma cidade de samba, certo? Samba não tem muito, mas tem muitas boates de forró. Então é muito interessante dançar lá, tentar aprender a dançar forró, não é fácil. E tem umas pessoas maravilhosas que são
os brasileiros. Eu acho eles gente muito legal, gente fina. Eu acho que eu voltaria no Brasil principalmente pelos brasileiros, certo? Eu sou feliz lá, eu gostei de morar no Brasil, eu quero que meu filho e minha esposa conheçam o Brasil. Eu adoro as pessoas, eu adoro o ritmo do país, eu acho um país divertido, estimulante culturalmente. Aqui é um país onde se encontra tudo, uma variedade enorme de cultura, de pessoas, comida. Então, eu acho que é um país que é fácil que a gente se sinta em casa. Chegamos ao final deste capítulo do nosso Magazine da Língua Portuguesa na Cena TV Web. Esperamos que você tenha aprendido muito e que venha ao nosso próximo encontro com a cultura brasileira e a língua portuguesa. Confira este e outros vídeos do Magazine no site www.cenavirtual.edu.co. A TV Web Cena, além de aulas de português, oferece programas de inglês, francês e outros de interesse geral. Siga o perfil do Cena no Twitter, @CenaComunica. E não esqueça que também pode participar do nosso Facebook, Cena Comunica. Até o próximo programa. Tchau!